Boa noite, a paz do Senhor, eu sou a Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu tô aqui pra gente continuar as nossas reflexões, As nossas explicações, os nossos entendimentos sobre o Sermão da Montanha, essa ministração tão importante que o Mestre Jesus, ele fez, E hoje nós continuaremos a nossa reflexão por uma passagem chamada Dois Caminhos, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. E a palavra de Deus nesse versículo, o Senhor Jesus, ele nos ensina exatamente assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque a porta é estreita, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. São apenas 2 versículos nessa noite. E nessa passagem a gente vai comentar um pouquinho e refletir, porque o Senhor Jesus ele fala de uma das coisas mais preciosas que a gente tem nas nossas vidas e na gente mesmo em todo tempo, que é a escolha. Então, esse conselho do Senhor Jesus, esse ensinamento do Senhor Jesus em forma de uma metáfora, ela é bem mais esclarecedora do que ela parece, E é por isso, muito esclarecedora, e é por isso que ele nos ensina dessa forma. Então, vamos fazer a seguinte reflexão. Se eu dissesse para você que hoje, para você chegar em algum lugar, por exemplo, para entrar na sua casa, você precisaria passar por uma porta estreita. Se eu te dissesse isso, você ia automaticamente começar a pensar de uma forma ou de outra. Primeiro, que você não ia conseguir entrar em casa de qualquer jeito, porque se a porta está estreita, ela é estreita, se você entrar de qualquer forma nela, você não ia conseguir passar, certo? Uma outra coisa que você poderia pensar também é que se você for tentar entrar na porta estreita com tudo que você está carregando agora, ou tudo que você tem para levar para casa, como bagagem acumulada em cima de você, com certeza você também não ia conseguir entrar em casa, porque a porta é estreita. Um terceiro ponto também, que com certeza você chegaria nessa reflexão, é que nem todo mundo ia querer ir na sua casa. Porque nem todo mundo ia querer se submeter a passar por essa porta estreita, tirar tudo que carreguem, a dificuldade que existe. Então, assim, com certeza, o número de visitas que você tem na sua casa, o número de companhias que você tem na sua casa iam diminuir drasticamente, certo? Beleza. Mas aí, se eu te dissesse que depois dessa alteração de porta estreita, a sua porta ela fosse alterada por uma porta enorme, como se fosse um portal, como se fosse aquelas portas de lojas, bem grande, bem alta, bem espaçosa. O cenário mudaria completamente. Na verdade, você ia poder entrar de qualquer jeito, esquece aquele esforço da porta estreita, você ia entrar carregando o que você quisesse, porque não ia ter limitação de espaço. E milhares de pessoas poderiam entrar junto na sua casa com você, porque a sua porta ela é espaçosa. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus, E se eu te dissesse que é exatamente por isso que o Senhor Jesus metaforizou esse caminho, essa porta, como a entrada do reino de Deus, para que a gente refletisse, para que a gente pudesse chegar nessa reflexão tão simples. Porque a porta estreita, e muitas vezes também falada como um caminho estreito, é o caminho que leva ao Senhor, é o caminho que leva a Jesus, é a porta que leva aos céus. E a Bíblia nos fala que a gente só pode ir até o Pai se for através de Jesus. Então, se recordar dessa reflexão que a gente fez para entrar na porta estreita, Que daí tem a dificuldade de que você não entra de qualquer forma. Então, assim, primeiro ponto, a gente não entra na porta estreita do céu de qualquer jeito, de qualquer maneira, sendo quem a gente é agora do jeito que a gente é agora e nos mantendo como somos agora. Porque para entrar nessa porta estreita, a gente tem que ter atenção, um modo certo. Então essa é a novidade de vida com Jesus, é modificar a nossa vida, é modificar quem nós somos agora, é renovar em Jesus. Um outro ponto também, a gente não consegue entrar pela porta estreita dos céus com os nossos corações, com as nossas mentes e com os nossos corpos carregados com essa bagagem que a gente tem aqui na Terra, que são os nossos costumes, as nossas manias, os nossos vícios, os nossos pecados. Mas a gente entraria, sim, limpos pela doutrina da palavra de Deus.
Então, nos modificando, abrindo mão daquilo que é deste mundo para receber o que vem dos céus, negando nós mesmos em prol da verdade, da palavra da verdade e de Jesus, como diz a palavra de Deus, então a vida na terra a gente consegue entender que ela é uma preparação para a vida nos céus. Aqui, terreno, né, a terra é de aprendizado, é de mudança, para a gente caber e passar a porta estreita do céu. E aí, um terceiro ponto, que a gente falou que se a porta fosse estreita, nem todo mundo gostaria de ir até a casa e as visitas diminuiriam, as companhias diminuiriam, é exatamente isso. Nem todo mundo vai querer estar conosco no caminho estreito, seguir conosco nesse nosso caminho. Nem todos compartilharão desse nosso caminho. Então, não é sobre companhia, porque a principal que nós precisamos é Jesus. É importante estar em comunidade, sim, porque é onde nós nos fortalecemos, é onde nós nos apoiamos, é onde nós ensinamos, é onde nós aprendemos, mas é mais uma reflexão sobre a qualidade daqueles que nos acompanham ou dos que nos cercam. Porque se a gente refletir, onde eles estão? Se a gente refletir sobre o caminho estreito da palavra de Deus. Então a gente pode compreender tudo isso aqui só refletindo no primeiro verso, mas se a gente ler de novo lá o que o segundo diz, ele diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O que você encontra quando não está procurando é algo que você não encontra, é algo que você vê. Quando você busca algo e você o acha, aí sim você encontra. Por que eu estou fazendo esse exercício? Porque é a diferença das palavras, ver e encontrar, né? Ver, você vê tudo o tempo todo. Você vê aquilo que você quer ver, você vê aquilo que você não quer ver, você vê aquilo que te interessa e você vê aquilo também que não te interessa. Mas quando algo é encontrado, quando algo é achado, é algo que com certeza você buscava. E é específico porque tem um interesse. Então é aí que mora a nossa reflexão. Pelo grau de dificuldade, pelo grau de renúncia, pela expectativa de recompensa, apenas lá no mundo vindouro, né, na eternidade, são muito poucos as pessoas que encontram o caminho que leva a Jesus, que leva à salvação, que leva à vida eterna e que leva ao perdão, porque são poucos os que verdadeiramente buscam. Não é sobre ouvir falar de Jesus, eu não estou falando de só conhecer Jesus no ouvir, eu não estou falando de conhecer Jesus por ir numa igreja, ou participar de uma reunião de oração, ou assistir um culto e se emocionar e chorar, ou de ler um salmo de vez em quando. Não, mas é sobre escolher. Escolher se arrepender de verdade. Escolher se esforçar sinceramente para obedecer os mandamentos de Deus. Escolher buscar o reino dos céus e a sua justiça com zelo. Escolher perseverar e suportar tudo que vier até o fim, sem desistir. É sobre a escolha, né? Que quem tem a oportunidade em Jesus se depara com a necessidade de ou seguir corajosa e bravamente por esse caminho da porta estreita, se esforçando em todos os desafios, em tudo que é necessário para passar por ela e alcançar a vida eterna com Jesus, ou seguir pelo caminho largo e espaçoso. E nesse caminho não é necessário nenhum esforço, porque simplesmente é viver a vida como todo mundo vive. Mas o final é preço, é perdição. O final, o preço é morte, porque esse é o caminho do pecado e esse é o preço do pecado e a morte. Então é sobre escolher a luz, que é o caminho estreito, ou as trevas, que é o caminho largo. Essa é a minha mensagem nesta noite, falando sobre os dois caminhos e sobre a escolha que o Mestre Jesus tão poderosamente nos ensinou. Eu espero que essa palavra ela tenha sido bênção para você nessa noite e se o Senhor assim permitir, nós retornaremos na próxima quinta-feira comentando mais um pouquinho de instruções do Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.